Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos compartilhar um pouco da palavra de Deus. A palavra está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Está escrito: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará, mediante Jesus, em sua companhia, os que dormem. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ignorância espiritual gera também desespero. A falta de conhecimento do Senhor e da vontade do Senhor gera também desespero, principalmente em um tempo como este que nós estamos vivendo. Precisamos conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Assim está escrito. Também está escrito que devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito também: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, essa falta de conhecimento na igreja de Tessalônica fez que Paulo tratasse desse assunto aqui, acerca dos que morreram em Cristo, acerca da volta de Jesus e como é que vai então acontecer conosco, os vivos, quando Jesus retornar, quando ele voltar. Então, queridos, para aqueles que dormem, aqueles que partiram, que estão em Cristo, que morreram na fé em Jesus, estes a Escritura vai dizer que eles não permanecerão na morte. Assim como Cristo ressuscitou, ele é a garantia. A garantia que temos é que Jesus ressuscitou e também aqueles que creem nele ressuscitarão. Aleluia. Então não viva sem esperança. Aqueles que estão em Cristo não permanecerão na morte, não ficarão no túmulo. Cristo é o vencedor da morte e ele nos dá vitória. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Então ele é a primícia dos que dormem, ele é aquele que matou a morte para nos dar essa esperança bendita e gloriosa. Para nos tirar desta ignorância espiritual, temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Então Paulo está dizendo: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando acontecerá isso? Quando ele voltar. Esse texto está falando da volta de Jesus. Um dia ele voltará em glória, visivelmente, poderosamente, todo olho verá, e neste dia glorioso, neste dia eterno, nesse dia que para muitos é um dia de lamento, porque não creem, não se arrependeram, mas para aqueles que creem é um dia de gozo, dia de glória. Para estes que creem, e é neste dia glorioso, quando o Senhor retornar, os que dormem em Cristo, os que já morreram, que estão no Senhor, ressuscitarão de forma gloriosa. O corpo frágil que foi depositado no sepulcro, que foi semeado na terra, voltará um corpo glorioso, imortal, poderoso, celestial. E nós que ainda estivermos vivos na ocasião da volta do Senhor, seremos transformados também num corpo glorioso, imortal, poderoso, num corpo celestial, num corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. E estaremos para sempre com o Senhor. Então, queridos, Jesus está voltando, os sinais da sua vinda, aquilo que identifica que o momento está chegando, que nós estamos vivendo a última hora, os últimos momentos, nos indicam exatamente que ele está voltando. Então, o chamado para nós é nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltarmos para Deus e nos apoiarmos nesta esperança bendita para não vivermos em desespero, para não vivermos na ignorância espiritual, sem conhecimento do Senhor. Por isso, apegue-se à palavra fiel. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, está escrito. Confie na palavra de Deus. Põe a tua fé nas escrituras sagradas. Elas são a verdade e elas jamais passarão. Aleluia. A tua palavra é a verdade, diz o Senhor dos Exércitos. Então creia, confie, não viva no desespero, não viva sem esperança, põe a tua esperança no Evangelho, não há esperança fora do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Então creia na graça de Deus,
creia no poder do Senhor, apegue-se à palavra fiel, aproprie-se da vida eterna que Jesus nos outorga, que Jesus nos concede gratuitamente. Que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça, que juntos possamos suplantar todos os desafios, crendo naquele que venceu, naquele que vive, naquele que um dia voltará. Que a graça do Senhor Jesus guarde o teu coração e a tua mente hoje e sempre e eternamente. Amém.